Bom, pessoal, então, nessa aula, a gente vai continuar falando, né, sobre as ideias do filósofo grego Aristóteles. Na aula passada, a gente viu sobre a oposição dele às ideias do Platão, de onde viria o conhecimento, né, que para o Aristóteles o conhecimento ele é criado através da análise do mundo material, né, da análise das coisas materiais. E aí a gente viu, né, a oposição dele ao Platão, a ideia do ato da potência e a teoria das causas, né? Então Aristóteles ele vai buscar explicações sobre o mundo, né, sobre as coisas que existem e continuando, né, mais ou menos nessa linha, o Aristóteles ele vai explicar que, né, ele vai chegar à conclusão de que tudo que existe no mundo, todas as coisas que existem, elas podem ser e devem ser organizadas, né? Devem ser classificadas e organizadas para facilitar o entendimento, né? Então, como é que a gente pode entender o mundo? O Aristóteles vai dizer que a gente pode entender o mundo através da organização que existe. Então, a gente pode classificar do menor para o maior, do simples para o mais complexo, e assim por diante. Então, seria, né, uma forma melhor de se entender, né, o mundo, ou seria uma forma de se entender o mundo, né, e que então ele vai, inclusive, usar essa ideia, né, para classificar as coisas, né. Ele vai dizer, por exemplo, né, que existem coisas que não se movem, coisas que se movem e coisas que movem as coisas, né? Então, essa ideia dele, já é uma classificação, tá? Já é partindo desse ponto de vista. Então, por exemplo, o que são as coisas que não se movem? As coisas que não se movem são os objetos, que são coisas que não se movem de jeito nenhum, que não tem nenhum movimento dentro delas. Aí nós temos algumas coisas que se movem, mas que o movimento delas é somente dentro delas próprias, né? O movimento é próprio, como por exemplo as árvores, né? O rio, que o movimento é dele próprio. Então, qual é o movimento da árvore? O movimento da árvore é o fato dela estar, né, o tempo todo em crescimento, né? Mesmo que a gente não perceba a olho nu, a árvore está o tempo todo crescendo, estão nascendo folhas, frutos e assim por diante. Então, né, tem coisas que se movem e coisas que movem as coisas. Ou seja, seria aí o mais complexo dessa classificação, né, das coisas que existem no mundo. Essas coisas que movem as coisas seríamos nós, né, seríamos os seres humanos, porque nós temos a capacidade de mover as coisas, né? Ele vai dizer que essa classificação ela pelo fato de que, para ele, todos os seres, todas as coisas que existem no mundo teriam almas, né? Tudo que existe tem alma, né? E lembrem-se que aqui a alma não é no sentido religioso, né? É a alma no sentido de ser né, uma versão aí não material, né? Então, assim, é mais ou menos como a gente pensa na alma, né, na alma do ser humano. Então, ele vai dizer que todas as coisas têm almas, mas algumas almas são mais evoluídas que outras. Então, a alma, por exemplo, dos seres humanos, ela é mais evoluída de todas e ela tem a capacidade de mover outras coisas. Então, essa capacidade faz com que o ser humano ele esteja no topo da classificação aí de tudo que existe no mundo, os seres humanos estão no topo, né? Então, como eles estão no topo, todo o restante que existe abaixo dele, né, tanto a natureza e os objetos, né, devem servir para que o ser humano consiga alcançar, né, a sua melhor existência. Então, já é uma ideia dele, né, classificando aí as coisas que existem no mundo, mais ou menos nesse sentido. Então, e aí então o Aristóteles ele coloca o ser humano, né, numa posição, né, bem, digamos assim, bem valorizada, né? Ele vai dizer, né, que existem essa diferença nas almas e que essas almas
são almas terrestres e existem almas celestes, né, na ideia de que algumas almas são mais evoluídas que outras, né, nesse sentido aí, havendo uma diferença, né, de valorização das coisas que existem no mundo, com relação ao ser humano, à natureza, aos objetos, né, e assim por diante. E o Aristóteles, ele vai ser o primeiro filósofo, pelo menos do Ocidente, a estabelecer uma ideia sobre o que a gente chama de ética, né, sobre ética. Ele vai pensar o seguinte: tudo que existe no mundo tem um propósito para existir. Tudo que existe no mundo tem um objetivo de existir. Existe por um objetivo, né, por uma finalidade. Mas qual é a finalidade do ser humano? Qual é o objetivo do ser humano existir? E ele vai dizer que o objetivo do ser humano é ser feliz, é alcançar a felicidade. Né? Que a gente pode dizer aí com certeza que é o que todo ser humano quer. Todo ser humano quer ser feliz, quer alcançar a felicidade. Então, o que seria o comportamento ético para Aristóteles? O comportamento ético é o comportamento capaz de gerar felicidade. E essa felicidade é feita através desse comportamento que prepara e condiciona o espírito para o pensamento, né, para uma evolução do pensamento. Portanto, é preciso de treino. Né? Portanto, é preciso treinar o pensamento, é preciso treinar a mente para escolher de modo cada vez mais correto e então escolher sempre, né, em direção à felicidade. E aí ele vai dizer, né, o comportamento humano mais virtuoso, né, o que mais vai levar à felicidade, o comportamento humano mais ético possível, vai ser o que ele chamou de justa medida. Então, o que seria a justa medida? É o equilíbrio entre a falta e o excesso. Né? Vamos, né, pegar um exemplo. Na hora de comer, né, que é necessário para a sobrevivência. Né? Todos nós precisamos comer para sobreviver. Mas na hora de escolher o que comer ou quanto comer. Se a gente comer muito pouco, ou comer alimentos que não são nutritivos, a gente vai passar mal. Né? Vai ser ruim, não vai gerar felicidade, a gente vai passar mal. Se a gente comer muito, mesmo que seja de algo, né, que tenha bastante valor nutritivo, se a gente comer muito, o nosso organismo vai ficar saturado e a gente também vai passar mal. E também vai fazer mal. Não vai fazer bem. Então, qual é o comportamento aí mais ético a ser tomado? É você treinar a sua mente para ela conseguir, né, estabelecer uma quantidade de comida razoável que para você, para cada um de nós, faça você ficar satisfeito, não deixe você ficar com fome, pelo menos por uma quantidade de horas necessárias, e também que você não coma muito para não passar mal por ter comido muito. Então, o Aristóteles ele vai afirmar que esse comportamento ético, né, essa justa medida, ela pode ser encaixada em qualquer situação da vida. E em qualquer situação da vida ela pode ser encaixada. Então, esse caminho do meio, né, que seria aí um caminho do meio, né, um meio termo, né, o equilíbrio entre a falta e o excesso, é sempre a decisão correta de ser tomada, é sempre a decisão mais ética. Por isso, Aristóteles vai dizer que para se julgar se a vida de uma pessoa foi boa ou não, a gente precisa esperar que ela termine. A gente precisa esperar que ela termine, porque até o final da vida a pessoa teria a chance de agir de modo ético e isso pesar na balança da vida dela, né? Se a vida dela foi mais boa ou mais ruim, né? Então, o Aristóteles vai criar essa ideia aí com base nessa questão do meio termo. Então, a gente tem aí a primeira, né, ideia filosófica, pelo menos do Ocidente, com relação à ética. E com relação à política, né, o Aristóteles, analisando, né, o ser humano, ele vai afirmar que viver em comunidade, né, para o ser humano, viver em grupo, é algo natural. E aí cria-se ele vai buscar um pensamento sobre política que é o pensamento seguinte.
A política, ela é um traço natural do ser humano, ela é um traço natural no sentido de que como se fosse uma característica biológica, ou a política, ela é uma construção social do ser humano. Ela só existe porque o ser humano criou ela vivendo em sociedade. Então, ela é uma criação do ser humano ou ela é um traço natural do ser humano, que nasce com todos os seres humanos. Então, tentando responder essa pergunta, o Aristóteles vai dizer que, para ele, a política é natural do ser humano. E como ela é natural do ser humano, é comum para o ser humano viver viver em sociedade, viver em política. E ele vai dizer justamente que é isso que diferencia os seres humanos dos animais. Lembrem-se que nós basicamente somos animais. Não somos nem vegetais, nem minerais, somos animais. Porém, diferente dos outros animais que existem, o ser humano ele vive em política. Ele vive de forma política, ele vive de modo a criar formas de governo que estabelecem a vida, o relacionamento entre as pessoas e que estabelece como deve ser a vida. Então, o Aristóteles ele vai ser bem categórico em dizer que o ser humano é um animal político. Então, a ideia do ser humano ter a política como uma característica natural, que nasce, que está presente em todos os seres humanos, e que, portanto, é isso que diferencia ele dos outros animais, começa lá no Aristóteles, lá na Grécia Antiga. E aí ele vai analisar sobre o papel do Estado, o papel do governo. Então, se a política é algo natural do ser humano, qual é a melhor forma? É o governo ele ser para o bem comum, tentar atingir o bem para todos, ou ele é para causar o bem para alguns. E é exatamente aí que ele vai dizer. Quando o governo ele busca o bem comum, ele está justamente acertando, ele está fazendo o correto, porque a política é algo que pertence a todos os seres humanos, que é uma capacidade, que é uma característica de todos os seres humanos. Então, nós temos aí um governo que funcionaria, uma fórmula de governo, de Estado que estaria agindo de modo correto, buscando o bem comum. Porém, ele vai dizer que muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes existe certos grupos que se apoderam do governo e usam o governo para tirar proveito. E aí, nessas situações, o bem vai ser só para alguns. E aí o bem só de alguns. E aí, os seres humanos, parte das pessoas são prejudicadas politicamente por conta disso.